E aí, pessoal do oitavo ano, então vamos finalizar aí, parte 3, ok? A gente vai dar já vai dar o fechamento aqui, então, dessas videoaulas dessa semana, ok? Semana com feriado, menos videoaulas, ok? Aí a gente vai, então, finalizar aqui, já falando das outras atividades que eu não tinha falado ainda, ok? Espero que até então vocês estão conseguindo entender, é o que eu espero, tomara. Senão a gente tira a dúvida também aí na aula online, enfim, a gente dá um jeito, gente. Se com dúvida, vocês não vão ficar com certeza. Ó, a professora Bia está forrando a sala de aula dos seus alunos com um emborrachado. O piso da sala tem um formato retangular, ok? De área de 18 metros quadrados. O seu comprimento tem o dobro da medida da largura, ok? Então, o comprimento é 2 vezes a largura. Guarda isso aí, gente, olha só. Ó, represente o problema por meio de um desenho e coloque as dimensões no desenho. Então, olha só. Então, pode pegar uma medida qualquer. Faça o desenho do retângulo. Então, por exemplo, se você usar a largura dele de 2, você coloca, então, um comprimento de 4. Pode ser, tá bom? Ou 3 e 6, entendeu? Sempre isso. Tá? Um dobro do outro. Só isso, o desenho. Tá? Então, é só fazer esse desenho. O que precisa é o seguinte, o comprimento tem que ter o dobro da largura. Então, você faz uma largura de 2 e o comprimento de 4. Largura de 3, comprimento de 6. Só isso, tá? Vamos lá, vamos seguir a vida. O B, ele quer o seguinte, representa o problema por meio de uma equação que relaciona a área da sala com as suas dimensões. Então, vamos pensar aqui, gente, olha só. No enunciado diz que o comprimento é igual ao dobro da largura. Então, podemos afirmar que o comprimento é 2 vezes a largura, ok? Tá certo isso? Olha só, coloque as informações na fórmula do cálculo da área do retângulo, substituindo os nomes comprimento e largura por uma mesma letra. O que acontece, gente? Eu sei aqui, então, comprimento e largura, ó, ok? Comprimento e largura. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou chamar a largura de x, ok? Tá certo. Então, minha largura é x. Meu comprimento é 2 vezes a largura. Então, a minha largura, meu comprimento, então, é 2 vezes x. É 2x. Vocês concordam? Ok. Qual que é o cálculo da área de um retângulo? Né? Não é comprimento vezes a largura ou base vezes a altura? Tanto faz. Então, vai ser 2x vezes x. Certo? Ótimo. Quando eu multiplico, gente, a mesma incógnita, eu mantenho a base dela, ok? Pensa comigo, ó, eu mantenho a base, então eu vou manter o 2x, vai ficar, ó, vamos lá. Então, 2x vezes x, não é isso? Então, eu pego x vezes x, se eu tenho uma incógnita multiplicada ela por ela mesma, quer dizer que é x elevado ao quadrado, não é isso? O x elevado ao quadrado nada mais é do que o x multiplicado por ele mesmo, não é isso? Então, a gente vai ter o seguinte resultado. Anotem aí, ó, gente, já estou dando a resolução aqui do negócio. Então, nós vamos ter aí o 2x ao quadrado, que é igual à área, que eu sei o valor da área, igual a 18. Agora, é só calcular essa equação aí. Então, essa é a equação. Acho que ele pede para calcular aqui. Isso, ó, encontre as medidas da sala, ok? Então, aí você vai encontrar o valor de x. Então, o valor que você encontrar de x, na verdade, é a medida da largura. Então, x é igual à largura. 2x é o comprimento. Então, se x é igual a um valor, quanto que é 2x desse valor? Quanto é esse valor multiplicado por 2? Aí você vai achar o comprimento. Só isso. Tranquilo, né, gente? Vamos seguir a vida aqui. Eu sei que é muita informação, vocês têm que anotar, senão vocês vão ficar doidos. Olha só, cria um problema, ok? Cuja resolução possa ser representada por uma equação do tipo ax ao quadrado é igual a b, com a solução que é 3 e menos 3. Então, eu quero saber o seguinte, gente, eu preciso montar, usar uns números aí, que a solução, o resultado, ok? Seja 3 e menos 3. Qual o valor, qual o número, qual a raiz quadrada qual é a raiz quadrada de um número que o resultado pode ser 3 ou menos 3? Ou melhor dizendo, 3 vezes 3 ou menos 3 vezes menos 3, quanto dá? Então, é esse o valor para B, pode ser, ou para A. O A ele pode ser 1, né? O B pode ser qualquer outro número. Então, pensem aí, gente. A e B, usem A e B, vocês vão ter que achar os números A e B, que você combinando esses dois números, o resultado tem que ser 3 e menos 3. Pensem aí. O 6 é muito parecido, só que é o seguinte, eu quero que você leve em conta
a solução ela pode ser 3 e menos 3, mas eu quero só que só uma delas seja verdadeira. Então, olha só, é montar a mesma, pode usar a mesma equação, ok? Só que se estivermos falando do cálculo de área, por exemplo, o resultado pode ser negativo? Pode ou não, gente? Você tem algum cálculo de área ou de medida de valor negativo? Pensa aí. Então, tá bom? Então, você pode falar qual é a área de não sei o quê, sabendo que a medida do lado é 3, por exemplo, né? Ou vice-versa, enfim. Pensem em alguma coisa, ok? A área da medida, acho que é cálculo de área e medida de lado, acho que é qualquer tipo de medida, você não pode falar que é negativo, não é isso? Tá bom? Façam aí, gente. Tentem aí, né? Depois a gente volta com algumas soluções aí. Tem mais de uma solução, ok? Agora aqui sim a gente vai resolver essas equações do segundo grau aí, daquele tipo x ao quadrado igual a b, ok? Está vendo? Ó? Então, isolando a incógnita aqui, gente, para resolvermos as questões, então encontrar valor, a gente deve, né, deixar a incógnita do lado esquerdo e os números ficarem do lado direito. Ao trocarmos de lado, tanto os números como as incógnitas, se for o caso, nós devemos inverter a operação. Se estiver somando, passa para o outro lado subtraindo. Se estiver multiplicando, passa para o outro lado dividindo. E se tiver com potência, gente, passa para o outro lado como raiz, ok? Então, e sempre fazendo um de cada vez. Ó, primeira multiplicação, depois você passa a potência, tá bom? Então pega a multiplicação, passa para lá, vai dividir. Fez a conta de divisão? Ótimo. Agora pega a potência e passa a tirar a raiz daquele cara lá. Lembrando que sempre vai ser 2 resultados, ok? Vai ser o mesmo resultado, só que com sinais diferentes. Não, perdão, mesmo número com sinais diferentes. Então ele pode ser os dois números, tanto ou positivo ou mesmo negativo, aquele número lá, ok? Aqui é a mesma coisa, tá aqui multiplicando, passa dividindo. Aqui também, aqui ó, toma cuidado, gente. Aqui não é subtração, mas sim uma multiplicação por um número negativo. Passa para lá, dividindo, o menos 4 vai passar dividindo. Depois tira a raiz quadrada. Lembrando, existe raiz quadrada de número negativo? Presta atenção, toma cuidado, tá bom? Se não der para fazer a conta, parar, eu falo, ó, essa aqui é negativo, não dá para fazer. Aqui a raiz quadrada, pode fazer a raiz quadrada, não precisa nem fazer a conta, gente, já faz a raiz quadrada direto desses caras aqui. Como que você faz? Tira a raiz do de cima e depois tira a raiz do de baixo aqui e deixa na mesma fração. Só isso, gente. Beleza? Vamos seguir aqui, acho que é o último exercício, 8. Ó, encontre as soluções para a equação ax² igual a b com a diferente de zero, ok? Então resolva a equação como se a e b fossem números, tá bom? Isolando a incógnita do lado esquerdo e passando as outras letras tudo para o lado direito. Então o a ele está multiplicando, ele vai passar para cá dividindo, não é isso? Ótimo. Deixa a fração montada. A potência passa para lá como uma raiz quadrada, entendeu? Então, monta uma raiz quadrada de uma fração, como tem o último item do item 7 lá, como está lá no item 7. Não precisa fazer a conta, é só montar ela, montar a igualdade, entendeu? Só isso. Tá legal, gente? Por hoje é isso, por essa videoaula é só isso. Terminou de assistir essa videoaula? Vai lá e já faça o devolver, ou entregar, ou qualquer coisa parecida no sala de aula. Não esqueça, gente, não esqueça, pelo amor de Deus. Tá bom? Tentem fazer essas atividades. Vocês dão conta, se tiver dúvida, depois a gente tira. Na próxima semana a gente já vai trazer as correções, né? Vai trazer todas as correções devidas aí. Mas tentem fazer, gente, não fica esperando só as correções. Vocês são capazes, tá? Dá um pouquinho de trabalho, dá, mas vocês são capazes de fazer, beleza, gente? A gente vai parar por aqui, então. Muito obrigado e até a próxima videoaula.